Olá, aqui Sandra Veronese e eu quero te dar as boas-vindas à primeira aula do nosso curso Inspirando-se com Leonardo da Vinci. Hoje a gente vai falar sobre curiosidade em português, que é um dos 7 princípios vincianos. São eles: curiosità, dimostrazione, sensazione, sfumato, arte, scienza, corporalità e connessione. Curiosidade em Leonardo da Vinci vai falar sobre um interesse constante pela vida e pela aquisição de conhecimento. A curiosidade é algo natural no ser humano, inclusive as crianças exercitam bastante. Sabe aquela fase dos porquês por volta dos 8 anos? Por que o céu é azul? Por que a laranja tem esse nome? Parecem perguntas simples, mas em algum momento alguém se perguntou por que as coisas caem para baixo. E a partir daí temos uma definição, por exemplo, da lei da gravidade. O nosso curso é bastante prático e eu te convido já a fazer um primeiro exercício, que é um diagnóstico de como está o princípio da curiosidade hoje na sua vida. Pergunta número 1. Você gosta de aprender coisas novas? Sim ou não? Pergunta número 2. Ao errar um caminho, você aproveitou para prestar atenção na arquitetura dos prédios, nas vitrines e outros detalhes particulares daquele trecho? Pergunta número 3. Você se pega às vezes observando alguém falar só porque é algo completamente diferente do que você pensaria a respeito do assunto? Questão 4. Você se permite assistir a debates ou acessar conteúdos com opiniões contrárias à sua só para saber o que estão falando? E questão número 5. Você se interessa por novidades e tendências? Então, você é uma pessoa mais ou menos curiosa? Muito importante. Ser curioso não é ser xereta, não é se meter onde não é chamado. Aqui a gente vai tratar a curiosidade como um elemento de estranhamento, um distanciamento em relação aos objetos, pessoas e situações para aguçar essa percepção. Vamos trabalhar como contemplação. Eu lembro de um vídeo que circulou um tempo atrás na internet mostrando uma criança em contato a primeira vez com a chuva. This is where you shake the nightmare free. I dream to hold you in my arms. I dream to hold you in my arms. To hold you in my... E é disso que a gente fala. E vamos a um exercício? Eu quero te convidar a fazer o exercício das 100 questões. Não são 80 nem 90, são exatamente 100. E é importante que o exercício seja feito de um fôlego só, sem pausas. A ideia é a seguinte: num papel ou no computador, elabore 100 questões, 100 perguntas sobre qualquer assunto. Desde questões mais existenciais, por exemplo, qual o sentido da vida, até questões mais triviais, como, por exemplo, por que a gente caminha para frente. Não se preocupe com qualidade das perguntas, se elas são importantes ou se elas não são, simplesmente faça. Dá uma pausa aqui no vídeo e a gente se vê logo mais. Prontinho? Qual a importância desse exercício para o nosso processo de despertar da curiosidade? A pergunta, ela tem esse poder de buscar, de aprofundar um pouquinho mais as respostas. Toda vez que a gente faz uma pergunta, a gente avança um pouquinho mais no conhecimento. Inclusive há quem diga que a sabedoria não está nas respostas, que a sabedoria verdadeira está em saber fazer perguntas. E como essa lista pode nos auxiliar enquanto escritores? Aqui eu faço convite para que você escolha 10. Se preferir fazer mais, pode fazer mais, enfim, sugiro 10 questões e escreva sobre elas. Podem ser as 10 questões que mais te tocaram, ou aquelas que mais te desafiaram, ou aquelas que falam mais com relação ao que você está vivendo hoje na sua vida. Além de trazer questões que podem ser pauta, que podem ser objeto dos nossos escritos, as perguntas elas também podem colaborar na investigação de um determinado contexto, de um determinado personagem, por exemplo. Além de sugerir temas que podem ser objeto dos nossos escritos, esse método das perguntas também pode nos auxiliar no processo de escrita em si, tanto na prosa como na poesia, nos poemas.
Uma primeira situação: fazer perguntas para criar personagens. Por exemplo, que idade tem? A que gênero pertence? Onde mora? Trabalha? Estuda? Do que gosta? O que faz nas horas vagas? Quais são as suas manias? No que ela é boa? Qual o seu principal conflito? Qual o sonho de sua vida? É feliz? Está pessoalmente se dedicando a qual projeto hoje? Quais seus planos para o final de semana? Que trauma traz da infância? Quais as emoções mais comuns em seu dia a dia? Se pudesse viajar neste momento, para onde iria? Qual o seu ideal de um mundo perfeito? Qual o seu segredo, que não conta para ninguém? Seria capaz de matar uma pessoa? Qual o seu pior defeito? Qual sua melhor virtude? O que é a vida para ela? O que ela acha de si mesma? Essas são algumas questões que podem ser feitas com relação ao personagem que está sendo criado. Quantas mais podemos fazer? E mais, essas questões, elas guardam em si alguma possibilidade de narrativa? Quando eu pergunto, por exemplo, se a pessoa seria capaz de matar, eu consigo utilizar essas informações para criar uma cena de crime. Ou quando eu pergunto, por exemplo, para que lugar ela viajaria hoje se pudesse, também fala muito sobre o personagem. Eu também posso usar a técnica das perguntas para criar um ambiente, para criar uma cena. Por exemplo, vamos partir do princípio de que a cena aconteça num restaurante. Onde fica o restaurante? Ele é conhecido? Qual o melhor prato? Qual o perfil do público que frequenta? De onde são os funcionários? É uma empresa familiar? Há quanto tempo existe? Já atendeu pessoas famosas? Já foi notícia de algum jornal? Tem fila de espera? É desse jeito desde que foi inaugurado ou mudou ao longo do tempo, seja no cardápio ou na decoração? Já trocou de donos? Esse restaurante já foi assaltado? De onde vem sua matéria-prima? Nos textos em prosa, parece bastante claro como a técnica das perguntas pode auxiliar. Mas e quando se fala de poema, quando se fala de poesia? Vamos ao exercício. Supomos que eu quero escrever sobre amor. Ok, um tema clichê, mas o que seria da vida e da literatura sem os clichês? O que eu estou sentindo? Dói ou é gostoso? Quero me livrar disso ou potencializar? Sou correspondida? O que tenho vontade de fazer? O que eu posso fazer? O que me impede de viver esse amor? Consigo esquecê-lo? Sou expert na arte de amar? Sinto com vontade ou sinto com medo? Digo o que sinto? Se sim, quando e como? Quero te propor então mais alguns exercícios para despertar e potencializar a curiosidade na sua vida. O primeiro deles: elabore perguntas para a criação de um personagem e identifique nas perguntas elaboradas potenciais histórias. Identifique pelo menos umas 3 narrativas que podem ser desenvolvidas a partir das perguntas elaboradas. O mesmo exercício eu te convido a fazer com relação a um ambiente. Pode fazer mais de um, se preferir. E também identifique 3 situações, 3 narrativas possíveis a partir das perguntas elaboradas. E eu também vou te convidar a fazer um exercício em versos, mesmo procedimento. Fechado? Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp ou no próprio e-mail e nos vemos no próximo capítulo.